dois objetivos na aula de hoje. Ondas sonoras harmônicas e nível de intensidade, nível de intensidade. Então, isso é o primeiro objetivo, é complementar algo que a gente já tinha feito. Segundo objetivo, duas extremidades. A gente tratou das propriedades de reflexão com uma extremidade. Quando a gente tem duas extremidades, a gente tem o que a gente chama de modos normais. Tá? Então é isso que a gente quer tratar na aula de hoje. Tá? Para a primeira parte, eu vou relembrar para vocês que a gente chegou a uma equação de ondas para o deslocamento, d2u dx2 menos 1 sobre v ao quadrado d2u dt2 igual a 0, onde v é raiz de dp dρ em torno dos valores de equilíbrio, e eu relembro que isso dava raiz de gama RT sobre massa molecular. Tá? Tem mais uma expressão que a gente quer inserir aqui, para a gente relembrar, tá? Que é essa expressão aqui, P de x e t é igual a menos ρ0 v ao quadrado du dx, e ao mesmo tempo, né, a relação entre a pressão e a densidade é tal que isso aqui é v ao quadrado vezes zeta de x e t. Tá certo? Essa última igualdade, ela vem, né, da gente ter escrito que dp dρ era essencialmente delta P sobre delta ρ, que portanto era P sobre zeta. Quando a gente olha para isto aqui, a gente vê que isso aqui é v ao quadrado. Ok? Bom, então vejam, a gente deduziu essa equação aqui. Tá certo? Agora, essa equação, se a gente usa essa expressão aqui, se eu quiser vir nessa equação e tirar a derivada em relação a x, posso vir aqui e tirar a derivada da equação em relação a x. Vocês estão de acordo com isso? Se eu tirar a derivada de 0 em relação a x, continua sendo 0. No entanto, quando eu faço isso, vejam, essa derivada em relação a x, eu posso colocar aqui dizendo que isso é igual a d2 dx2 de du dx menos 1 sobre v ao quadrado d2 dt2 de du dx. Certo? Bom, eu posso fazer isso? Se eu quiser, eu posso multiplicar isso aqui ainda por menos ρ0 v ao quadrado. Se eu multiplicar por menos ρ0 v ao quadrado, o que eu tenho? Eu tenho como resultado que a mesma equação se aplica a P de x e t e, como se aplica a P, também vai se aplicar a zeta. O que significa que a gente obtém uma equação de ondas para as ondas sonoras, não apenas a gente obteve uma equação de ondas para o deslocamento das massas de ar, como a gente obteve a equação de ondas para a pressão, a variação de pressão, e para a variação de densidade. Certo?
Bom, então se eu quiser descrever uma onda sonora, eu posso, a gente tem liberdade para descrever ondas sonoras através da pressão, através do deslocamento, U de x e t, de P de x e t, ou de zeta de x e t, porque todas elas vão ter, no fundo, informações muito similares. Tá ok? Bom, se a gente agora passar a ondas sonoras harmônicas, então, caso particular, ondas sonoras harmônicas, o que seria uma onda sonora harmônica? Seria dada, por exemplo, por um U de x e t igual a um U cosseno de kx menos ômega t mais delta. Certo? Continua valendo exatamente o mesmo tipo de coisa que a gente tinha nas ondas na corda. A única diferença que aparece aqui é que ao invés de a gente estar descrevendo o deslocamento transversal a uma corda, a gente está descrevendo o deslocamento de moléculas, de camadas de ar que se deslocam em torno de uma posição de equilíbrio. Certo? E esse deslocamento, conforme a gente se propaga, o deslocamento de uma camada é ligeiramente do deslocamento da camada seguinte e assim por diante, da mesma maneira que na corda, o deslocamento vertical era ligeiramente diferente do deslocamento vertical da fração, né, da corda imediatamente à direita e assim por diante. Ou seja, o efeito se propaga com a distância e no tempo. Ok? Bom, se eu tenho uma onda desse tipo, né, um U de x e t dessa forma, eu vou poder dizer que P de x e t vai ser menos ρ0 v ao quadrado du dx, portanto, menos ρ0 v ao quadrado vezes, vamos lá, du dx menos k u seno de kx menos ômega t mais delta. Vocês estão de acordo com isso? A gente deriva u em relação a x. Se eu derivar u em relação a x, a derivada do cosseno é menos seno. A derivada do argumento em relação a x é k. Então é exatamente isso que vai aparecer. Por que ficou menos k? Aqui é menos k, porque a derivada de cosseno é menos seno, né? Tá certo? E tem um menos aqui, o que significa que isso vai ser ρ0 v ao quadrado k u seno de kx menos ômega t mais delta, que eu posso simplesmente dizer isso aqui vai ser um certo P seno de kx menos ômega t mais delta, onde P agora é a amplitude da minha onda de pressão, enquanto U é a amplitude da onda de deslocamento, e eu tenho uma relação entre as duas. O que a gente observa? Se a onda de deslocamento se a onda harmônica de deslocamento é uma função cosseno, a onda harmônica de pressão é uma função seno. Como é que é a onda harmônica da densidade? O que eu posso dizer em relação à densidade, gente? O deslocamento é cosseno, a pressão é seno. E a densidade? Vamos, gente, está escrito no quadro. Qual que é a variável que a gente usou para a densidade? Vamos lá, alfabetização. Qual é a letra grega que a gente usou para a densidade? Para as variações de densidade. Zeta, né? Qual é a relação entre P e zeta?
Aqui, né? Diretamente proporcional. Portanto, o deslocamento é cosseno, a pressão é seno. Densidade? Seno. Exatamente que nem a pressão, a única coisa que é diferente é que a amplitude tem um fator. Um fator quanto? V ao quadrado. Tá? A gente pode ilustrar isso aqui e entender de onde vem esse comportamento. Então vejam, se eu tenho aqui uma função deslocamento, num dado instante de tempo t, como é que é a pressão nesse mesmo instante de tempo t? O que a gente observa? Bom, a correspondência na figura está um pouquinho deslocada, tá? Mas se a gente olhar, aqui, por exemplo, a gente tem um deslocamento negativo, certo? Então, se eu tiver ar nesta região, ele vai se deslocar para a esquerda. Aqui, nessa posição, corresponde, em princípio, ao nó da onda de deslocamento. Então, o deslocamento é zero, não há deslocamento aqui. Aqui, o deslocamento é positivo. Ora, se o deslocamento é positivo aqui, negativo aqui, o que aconteceu com a pressão? Em relação a essa posição aqui, o gás se expandiu tanto para um lado quanto para o outro. Então, a pressão tem que ser menor. Certo? Da mesma forma, se eu olhar para essa posição aqui, à direita eu tenho deslocamento no sentido dessa posição, à esquerda no sentido dessa posição, então tem uma compressão. Isso significa que aqui eu devo ter um máximo de pressão. Ok? Bom, e as duas curvas, né, uma representa um seno, não, ou uma representa um cosseno, a outra representa um seno, elas estão defasadas de π sobre 2, a gente diz que elas estão em quadratura. Então, a pressão e a densidade estão em quadratura em relação ao deslocamento para uma onda sonora. Tá bom. Se a gente agora quiser falar da intensidade, como é que a gente construiu a intensidade para onda na corda? O que a gente calculou? A gente calculou a potência, não foi? O que é a potência? Força vezes velocidade. Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a força, que é dada pela pressão P de x e t vezes a área, vezes a velocidade, que está associada à derivada temporal do deslocamento. Então, se a gente tiver uma onda de pressão, né, um P de x e t, dado por uma amplitude P, seno de kx menos ômega t mais delta, uma onda de deslocamento com uma expressão como aquela, U de x e t é U cosseno kx menos ômega t mais delta. Quando a gente fizer este cálculo aqui, nós teremos U vezes P vezes a área vezes seno de kx menos ômega t. Deixa eu abrir isso aqui um pouquinho. Seno kx menos ômega t mais delta vindo desse termo aqui. E agora, como a gente fez a derivada de U em relação a t, U, quando derivada em relação a t, tem ômega, né? Derivada do cosseno é menos seno, mas tem um menos ômega que vem da derivada do argumento em relação a t. Então vem ômega seno ao quadrado de kx menos ômega t mais delta. Estão de acordo com isso?
du dt, este termo aqui vai ser ômega u seno kx menos ômega t mais delta. Ok? Bom, lembram que eu comentei com vocês que a intensidade... Bom, primeiro, a gente vai se interessar pela intensidade média. Bom, ainda bem que tem seno que vem da pressão e seno que vem da derivada temporal, porque a média disso vai ser não nula, vai ser meio. Bom, e além disso, a intensidade é potência por unidade de área. O que significa que este termo aqui desaparece. Então, qual é a intensidade média? I barra vai ser 1/2 de U vezes P vezes ômega. Bom, a gente pode escrever isso apenas em função da amplitude da onda de deslocamento. Então, lembrando, a expressão escrita ali em cima, P igual a ρ0 V ao quadrado K vezes U, né? ρ0 V ao quadrado K vezes U. Lembrando que K vezes V é ômega, a gente pode escrever isso como ρ0 V ômega vezes U. Então, se a gente agora relaciona essas duas expressões, substitui o valor de P aqui, a gente pode escrever I barra como sendo 1/2 de ρ0 V ômega ao quadrado U ao quadrado. Bom, eu já chamei a atenção de vocês que uma expressão desse tipo que a gente obteve para as ondas na corda, ela expressa esse 1/2 de ρ ômega ao quadrado U ao quadrado é como uma densidade de energia em cada oscilador harmônico, não é? Vezes a velocidade é como essa densidade de energia que está se propagando com velocidade v. Oi. Por que aparece o U na potência? Aqui, por causa desse termo, né? De du dt, né? Essa expressão aqui. Ok? Por isso. Seria mais didático se eu tivesse escrito assim. Tá? Aí a gente vê direitinho de onde vem cada termo. Né? Isso aqui vem de P, de x e t. Isto aqui vem de du dt. Tá bom? Ok. Posso escrever em termos de U, mas eu também posso fazer o contrário, né? Eu posso substituir, ao invés de substituir P igual a isso aqui, eu posso substituir U é igual a P dividido por isso aqui. Se eu substituir U igual a P dividido por ρ0 V ômega, eu escrevo I como sendo 1/2 de... vamos lá. Divido U. Aqui eu escrevo U como sendo 1 sobre ρ0 V ômega, então isso aqui vai ser P ao quadrado sobre ρ0 V, né? Qual é a vantagem dessa segunda expressão aqui em relação à primeira? As duas expressões estão absolutamente corretas. Vocês enxergam alguma vantagem de uma expressão em relação à outra? Se eu quiser comparar intensidades de ondas sonoras de frequências diferentes, essa expressão aqui não depende da frequência. Certo? Então, se eu quiser medir
intensidade de ondas sonoras, é melhor desenvolver um medidor que seja sensível a variações de pressão do que um medidor que seja sensível a variações de deslocamento. Certo? Porque esse medidor vai poder me dar de maneira confiável a intensidade independentemente da frequência. Então isso aqui não depende explicitamente de ômega. Tá? Portanto, a maioria dos medidores é feita com base nesse tipo de expressão. Bom, qual é o instrumento padrão que nós usamos para medir intensidade sonora? Hã? Na verdade, não. O instrumento que a gente usa, padrão, né, cada um de nós vem equipado com 2 dele. Certo? É isso aqui que a gente usa. Né? E vocês notam imediatamente, se eu começar a falar muito baixo, que vocês não detectam tão bem o som. Se eu falar num tom de voz um pouquinho mais adequado, vocês conseguem me ouvir direito. Tá certo? Tem diferenças. E o que é notável é que esses instrumentos, né, dos quais nós somos dotados, eles são capazes de detectar sons numa faixa de intensidades extremamente ampla. A gente detecta sons que vão desde intensidades da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado até da ordem de 1 watt por metro quadrado, quando a gente começa a sentir realmente incômodo. Tá? Então é uma faixa enorme. Ouvido humano. Bom, vamos lá. Limitações. Em que faixa de frequências a gente detecta sons? Os nossos ouvidos? De 20 Hz a 20 kHz. Tá? Isso é o que a gente é capaz de detectar. Sons que são abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassons. Sons acima de 20 kHz a gente chama de ultrassons. Tá? E tem determinados dispositivos biológicos, seres vivos, que são capazes de detectar sons em frequências mais altas do que a gente detecta. Todos vocês já devem ter ouvido falar, né, de cachorros que detectam sons em frequências muito mais altas do que a gente detecta. São ultrassons. Bom, ultrassons servem também para outras aplicações, como, por exemplo, processos de imagem, né, que a gente é capaz de fazer espécies de tomografia com ultrassons. Né, e as imagens são de larga utilização médica. Professor, esse intervalo é para todos os seres humanos, absolutamente todos? Não. Não. E ele também é variável conforme a idade. Tá? Mais ainda do que isso, isso são médias, nós somos capazes de identificar sons no que a gente chama de limiar de audibilidade, com intensidades da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado e limiar de dor da ordem de 1 watt por metro quadrado. Então, aqui é incrível. Né? São 12 ordens de grandeza, né, em que o mesmo instrumento está permitindo detectar os diferentes sons. Tá? Sua pergunta, isso vale para todos os seres humanos? Não. Eu posso dizer, por exemplo, que o autor do livro-texto que a gente usa mais aqui claramente não detecta sons nesse nível de intensidade. Tá certo? Ele precisa de dispositivos artificiais para detectar sons, inclusive em limite de audibilidade ainda acima disso aqui. Tá? Bom,
Quando a gente tem situações como essa, em que tem 12 ordens de grandeza, a gente costuma usar outro tipo de notação ou escala para tratar dos sons. E aí sim veio a resposta quando eu perguntei sobre o tipo de instrumento decibelímetro. Isso é um instrumento para detectar sons numa determinada escala, né? E que é uma escala para tratar disso que é logarítmica. O que a gente costuma fazer? A gente costuma definir uma frequência padrão. Se a gente usa essa expressão não depende explicitamente da frequência. Mas é evidente que a frequência desempenha um papel importante aqui. Exemplo, vocês já mergulharam em piscinas, né? A pressão nos ouvidos quando a gente mergulha numa piscina, ela pode ser uma fração apreciável da pressão atmosférica. A gente sente a diferença, né? Quando mergulhadores, por exemplo, quando eles mergulham em profundidades muito grandes, eles têm que ir compensando, né? Ajustando a pressão externa, principalmente do ponto de vista dos ouvidos. Bom, isso quer dizer que as variações de pressão estática, né? Frequência zero, a gente suporta pressões muito elevadas. Se a gente considerar esse tipo de intensidade em frequências da ordem de, por exemplo, 1 kHz, a gente vê que as amplitudes, né, são frações ínfimas da pressão atmosférica. Sempre de acordo com a nossa hipótese, né, que as flutuações de pressão correspondentes às ondas sonoras são pequenas comparadas com a pressão atmosférica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso ouvido ele aguenta, né, diferenças de pressão grandes em frequência zero. Conforme a gente aumenta a frequência, a nossa sensação dolorosa é grande, é rápida, né, para variações de pressão relativamente pequenas, a gente começa a ter uma sensação dolorosa. Tá? Ou seja, essa sensação depende da frequência. Então, para isso, a gente tende, né, a buscar uma frequência padrão para comparar diferentes níveis de intensidade, e essa frequência padrão está lá no meio da escala, né, 10 a 3 Hz, ou seja, 1 kHz. Se nessa frequência a gente quiser calcular, por exemplo, esse limiar de audibilidade, tá? A gente tem que pegar essa expressão aqui, ou essa expressão aqui, certo? E dizer, bom, conhecemos a densidade atmosférica, conhecemos a velocidade do som na pressão, nas condições ambientais de temperatura e pressão, e isso corresponde, né, se a gente pegar I0, né, igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado, isso aqui corresponde a 1/2 de um P0 ao quadrado sobre ρ0 V, o que nos permite tirar P0 como, só ver o fator, 3 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Alguém lembra aí a pressão atmosférica? Quanto vale a pressão atmosférica? Da ordem de 10 a quinta newtons por metro quadrado, 1,01 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Bom, então aqui a gente tem algo que é 10 a menos 10 da pressão atmosférica. O limiar de sensação dolorosa é 1 watt, então 12 ordens de grandeza aqui, mas como isso aqui depende da amplitude de pressão ao quadrado,
São 6 ordens de grandeza aqui, o que significa que no limiar de sensação dolorosa, a pressão é da ordem de 30 newtons por metro quadrado. Ainda é 10 a menos 4 da pressão atmosférica. 10 a menos 3, 10 a menos 4 da pressão atmosférica. Ou seja, bem diferente do que a gente aguenta, por exemplo, mergulhando numa piscina. Tá? Um número que eu acho que é mais impressionante, que a gente pode obter pela correspondência, é o zero. Ou seja, se a gente escrever que I0 vai ser 1 meio de ρ0V ômega ao quadrado U0 ao quadrado para 1 kHz, a gente obtém um valor de U0, sabe de quanto? 1,1 vezes 10 a menos 11 metros. Isso é espantoso para vocês ou não? Chama atenção? Isso indica que o ouvido humano é impressionantemente sensível. Qual que é o tamanho do átomo mais simples que a gente conhece? Qual é a dimensão típica? Vocês têm isso na cabeça ou não? Deveriam. Então, para lembrar, né? Que isso define uma escala. Né? Uma escala onde muita coisa acontece diferente do que acontece na nossa vida rotineira. A dimensão típica de um átomo de hidrogênio é da ordem de meio angstrom. Meio angstrom significa 0,5 vezes 10 a menos 10 de metron. 1 angstrom é 1/10 de nanômetro ou nanômetro. Todos vocês aqui, vocês querem fazer engenharia, vocês com certeza já leram, ouviram falar em nanociência, nanotecnologia, etc. Nanociência, nanotecnologia envolve dispositivos, sistemas na escala de nanômetros ou nanômetros. Bom, essa escala é 100 vezes maior do que isso aqui. Então, os sons mais suaves que vocês detectam com os ouvidos de vocês correspondem a deslocamentos do tímpano de vocês que são menores do que o tamanho típico de um único átomo, do átomo mais simples que a gente conhece. É impressionante, né? É impressionante. Como eu disse, né, respondendo à pergunta, todos os seres humanos têm essa sensibilidade? Não, alguns já não têm, né, já tiveram antes na vida, vão perdendo ao longo da vida. Ok. Então, uma ideia disso, uma tabela. Se a gente escreve isso, como eu falei, em escala logarítmica, a gente vai definir, então, o que a gente chama um nível de intensidade sonora, e a gente pode comparar esses diferentes níveis. Então, se a gente definir um nível de intensidade sonora, a gente vai estabelecer referências comparando a intensidade com a intensidade de referência I0, ok? E a gente viu isso aqui pode variar até 12 ordens de grandeza. Então, o nível de intensidade é definido como alfa igual. A gente vai tirar o logaritmo disso na base 10, I sobre I0. A gente multiplica isso por 10, de modo que, se eu tiver I igual a I0, qual é o meu nível de intensidade? Ótima resposta. I sobre I0 vale 1, o logaritmo de 1 é 0, então vale 0. Se eu tiver a intensidade correspondente ao limiar de dor, I sobre I0 vale 10 a 12, né? Logaritmo de 10 a 12 na base 10 é 12. Então, para a gente
qualificar isso em décadas, são 12 décadas, na verdade, a gente diz que esse limite vale 120. Então, o resultado é numa unidade que a gente chama de decibel. É decibel por causa desse fator 10 aqui. A gente usa esse fator 10 para poder quantificar isso em termos de décadas. Então, são 12 décadas, o limiar de sensação dolorosa deve corresponder a 120 decibéis. A escala está aqui, e se eu conseguir, eu vou comentar com vocês. Então, o limiar de audibilidade, obviamente, corresponde a 0 dB, é a intensidade mínima. Um murmúrio, se eu falar num tom muito baixo, corresponde a 20 dB. Uma música suave, vamos ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Uma música suave corresponderia a 40 dB. Uma rua barulhenta, 90 dB. Um avião próximo. Óbvio que o sistema de som no meu computador não permite ter realmente a noção, né, de um avião próximo. Tá? Corresponderia a 100 dB. E o nosso limiar de sensação dolorosa é 120 dB. Quando tem um vizinho com a música aos berros, etc., essa é a sensação. Né? E é claro que eu estou sendo muito generoso ao chamar de música. Tá bom. Vocês têm alguma pergunta, dúvidas? Quanto que é mais ou menos tipo, de uma arma disparando? Eu tenho a felicidade de não saber a resposta. A pergunta é boa, mas felizmente eu não conheço a resposta. E tenho certeza que depende da arma. Então, dependendo do calibre, do porte, etc., deve ser algo que eu estimaria entre uma rua barulhenta até avião próximo, coisa do gênero, dependendo da arma. A gente pode mudar e dizer assim, bom, algo que a gente conhece, né? Rojão, certo? A sensação é como uma rua barulhenta, né? Ok. Bom, outras perguntas, dúvidas? Então, vamos adiante, porque o que a gente vai fazer agora... Agora que a gente já se familiarizou com pelo menos 2 tipos de ondas, as ondas em cordas, né, ondas transversas ou transversais, e as ondas sonoras, que são ondas longitudinais, nós já tratamos da questão das condições de contorno para uma extremidade de uma corda. E o que a gente viu é que, no caso da corda, a gente pode ter extremidade livre, ou extremidade fixa, em que há inversão de fase na reflexão. Extremidade livre, não há inversão de fase. Bom, o que deve acontecer? Qual deve ser o paralelo com som? Se eu pensar em ondas sonoras num tubo, o que eu posso imaginar como condições de contorno? Eu posso pensar num tubo com extremidade fechada, que corresponde a isso aqui, né? Certo? Posso pensar num tubo com extremidade aberta, que corresponderia
a isso aqui. Quais devem ser as condições de contorno nesse tipo de situação? Se eu tiver uma onda sonora num tubo e ela incidir numa extremidade fechada, o que deve acontecer com ela? Não, a resposta não é essa. O que deve acontecer quando a onda sonora chega numa extremidade de um tubo? Reflexão, né, gente? Ela deve ser refletida. Bom, ela deve ser refletida da mesma maneira se a extremidade for aberta comparada com a extremidade fechada? Não, né? Bom, o que eu posso dizer no caso da extremidade fechada? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque as ondas sonoras eu posso descrever em termos de ondas de deslocamento ou de pressão barra densidade, né? A descrição para as ondas de pressão vai ser muito próxima à descrição das ondas de densidade, porque elas são iguais a menos de uma constante multiplicativa, né? Mas as ondas de deslocamento estão em quadratura com as ondas de pressão. Se eu olho para a extremidade fechada, o que eu espero para uma onda de deslocamento na extremidade fechada? Agora sim vocês estão afiados. Qual deve ser o deslocamento na extremidade fechada? Nenhum, né? Justamente a extremidade fechada impede que as moléculas possam se deslocar. Então, da mesma maneira que a corda presa numa extremidade, o deslocamento numa extremidade fechada deve ser identicamente nulo. Significa que se eu pensar numa onda de deslocamento, ela deve ter um nó. O deslocamento deve ir a zero numa extremidade fechada. O que deve acontecer com a pressão na extremidade fechada? O contrário, né? Por quê? Bom, primeiro, justamente a extremidade é fechada, a pressão pode variar à vontade. Não tem gás do outro lado, não tem nada, então a pressão pode variar absolutamente à vontade. Mas, além disso, a gente já viu que as ondas sonoras de deslocamento estão em quadratura com as ondas sonoras de pressão. Se eu tenho um zero de uma função do tipo cosseno, isso implica que a função seno tem um máximo. Então, tudo que a gente concluir para ondas de deslocamento, no que diz respeito às condições de contorno, vai ser o contrário para a onda de pressão. Então, se aqui eu tiver um mínimo, né, aqui eu vou ter um máximo. Se por outro lado eu estiver tratando da onda de pressão, aqui eu devo ter um máximo, aqui um mínimo. Tá? Bom, isso é só para dizer, ok, então o que deve acontecer com a onda de deslocamento quando ela é refletida numa extremidade fechada? Inversão de fase. Certo? Então, inversão de fase. O que deve acontecer com a onda de deslocamento numa extremidade aberta? Não tem inversão. Ok?